pessoal, seja muito bem-vindo ao História de Contador Podcast, nosso 6º episódio com a nossa convidada mega especial, Márcia Marques. Seja muito bem-vinda, Márcia. Conte um pouco, se apresente para a sua câmera, fala quem é a Márcia Marques. Bom, muito obrigada pelo convite, quero agradecer em especial por estar nesse podcast maravilhoso, Histórias de Contador, e aqui compartilhar com vocês um pouquinho da história dessa advogada que tem passado por muitas transições na vida. Eu sou advogada, especialista no direito de família e sucessões e no direito previdenciário, tenho formação em pensamento sistêmico e constelações familiares pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, sou associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e atualmente assumi uma posição aí, fui nomeada como presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB Tatuapé. Pessoal, bora começar esse bate-papo com essa mega especial Márcia Marques, nossa parceira aqui da X Contabilidade, e com essa bagagem tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom para vocês. Vocês, empresários, fiquem atentos às dicas. Bora, Márcia! Vamos lá! Me conte um pouco sobre essa... Você falou dessa transição de carreira, transição de vida. Conta como começou a história da Márcia. Bom, a Márcia iniciou na carreira jurídica aos 38 anos, foi 38 assim, na parte de execução. Eu fui casada, por 13 anos. Ao final desse casamento, com o divórcio, eu entendi que eu precisava fazer algo por mim, para continuar a vida. E nesse momento, na minha cabeça, só tinha uma solução para eu sair do status em que eu estava e tentar, dar uma volta por cima aí com a minha história. E eu identifiquei isso exatamente na educação. Eu comecei a fazer gestão de RH, na época eu era analista de folha de pagamento, trabalhava na área de RH em contabilidade. Depois do divórcio eu passei a transitar por empresas de um maior porte, então eu saí de uma empresa familiar e fui para uma multinacional francesa, dentro da área da folha de pagamento. Mas aos 35 anos eu me autodesafiei, porque aí eu falei, bom, se eu vou estudar, eu não quero fazer gestão de RH, eu quero fazer algo que eu possa fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu migrei para o direito. Então eu iniciei a faculdade de direito aos 35, terminei com 40, mas passei na OAB antes de terminar a faculdade. Então no 9º semestre eu terminei o 9º semestre, prestei a primeira fase, passei, fiz lá o meu cursinho para a segunda fase, passei de primeira. Então eu terminei a faculdade, entreguei o TCC, eu já estava com a OAB garantida. Uau. E aí foi aquela transição, agora eu preciso advogar, E a gente começou uma nova carreira aí aos 40, mas a parte de estágio, assim, dentro do mundo jurídico, eu comecei 2 anos antes. Pessoal, calma, que o negócio ficou confuso. Você falou 38 anos. 38 eu comecei a estagiar. Você estava com 38 anos. Eu já estava aqui, Márcia, 38, já fazendo conta igual vocês, acredito que... Não, hoje eu tenho 51, Aí, eu já advogo há 11 anos. Boa ideia. A idade da boa ideia, eu já advogo há 11 anos. E hoje, contar casos de clientes antiéticos, mas histórias de colegas que você já presenciou. Mas antes de contar uma história, conta como foi a trajetória. Você saiu do RH, você foi para a área do direito, fazer a diferença, porém você ficou ali meio que no seu nicho, previdenciário, você é especialista em planejamento previdenciário, então você está ali com o pezinho no RH ainda, no departamento pessoal, que o RH é muito diferente. É muito diferente. Não, na verdade, não. Eu entendo assim, que nessa trajetória de transições, eu consigo hoje ajudar os empresários nas fases de transições da vida dele também. Quando a gente fala no direito de família, dentro do direito de família, que a pessoa deveria,
né? Antes de pensar em casar, buscar um advogado e fazer um planejamento matrimonial, identificar para aquele momento de vida dele, como empresário, qual é o melhor regime de casamento. Poucas pessoas buscam essa orientação, né? Então, assim, é uma transição de vida, você sair do status de solteiro para casado, ou mesmo quando você se divorcia e vai para um novo relacionamento, se preocupar com isso é uma questão. Então, nessa transição eu ajudo na transição do divórcio também, porque aí já vem uma outra questão, tem que ter uma partilha, como fica isso, né? Qual regime você escolheu, onde isso vai impactar na tua empresa, e aí a gente faz todo um acompanhamento de uma forma muito humanizada e personalizada, para que esse cliente se sinta acolhido, né? Nesse momento difícil, porque não é fácil para ninguém recomeçar, e aí com uma orientação jurídica adequada para a situação dele. Uma outra fase de transição que pouca gente gosta de falar. Eu ajudo as pessoas na transição, naquela fase do luto, né? Fazendo o quê? Inventário, e como você se planeja para passar por essa transição de uma forma mais tranquila, porque o inventário a gente sabe que temos aí uma reforma tributária vindo à frente e a expectativa é que alguns impostos aumentem. Muito. Né? Dentro do inventário também. E aí, como que você consegue ajudar o empresário, a pessoa, nesse sentido? Fazendo um planejamento sucessório. Como que ele pode ser feito? Através de doação em vida, através de testamento, que é algo muito bom e pouco utilizado aqui na nossa cultura brasileira, através das holdings familiares, se o patrimônio tiver uma robustez maior, né? Então, eu consigo passar com esse empresário, com esse empreendedor, por essa fase de luto, também dando toda essa orientação. Bem legal que você falou dessa transação, porém, você já pegou um nível já acima, que aí você fala, pô, o empresário casar, gente, vamos falar aqui no nosso redor, no nosso bairro, isso acontece, porém, da onde a gente veio, eu acho que é um pouco mais difícil. Não tem nada, vamos construir junto. Aí quando o casal consegue chegar em um patamar de vida, aí chega a parte triste do divórcio. Que aí é onde que vem aquilo. Não, mas não tem direito a construir tudo sozinho, não sei o que. Calma aí, não. Você tinha um companheiro do seu lado, fez ou não fez, estava do seu lado, acordando e dormindo com você. E assim, normalmente existe um papel que ele é quase que invisível, né? Para as mulheres, na maioria das vezes. Quando é o homem o provedor da família, aquela esposa que abdicou de um emprego para poder cuidar dos filhos, para poder tratar da educação dessas crianças, para cuidar da casa. Essa pessoa, de alguma forma, ela colaborou para o sucesso do seu companheiro. Porque se ele tivesse que se preocupar com todas essas questões e ele mesmo executar, com certeza isso iria impactar no negócio dele. Né? Então, essa cumplicidade. Só que o grande problema, na maioria das vezes, é que no momento do divórcio, as pessoas param de se comunicar da forma adequada. E quando não tem uma orientação jurídica correta, alinhada, esse casal não vai conseguir conversar. E aí vem a briga. A intenção não é você sair com aquilo que é o seu direito, é prejudicar o direito do outro, porque você está magoado, você está ferido, você não queria a separação, ou aconteceu algo que justificasse isso. Então, assim, é muito ego. Né? E a gente sabe que quando a gente fala de empresários, de empreendedores, hoje nós estamos numa sociedade que a grande maioria dos jovens não querem mais ser CLT. Porque eles conseguiram entender, e por conta da difusão da própria internet, que conta histórias, né? Óbvio que tem muita história que nem verdade mas eles conseguiram entender que muitas vezes, sem estudo, dá para ganhar dinheiro. E o que eles querem? Ganhar dinheiro. Mas talvez num patamar um pouco maior do que aquele que a nossa geração estava acostumada a ganhar. Né? Não, vamos falar em nossa geração, a nossa época era ser jogador de futebol ou ser cantor. Né? Ser as meninas serem modelos, né? Se fosse o caso, ser atriz.
né? E Cantora. E aí, Hoje não, hoje todo mundo quer ser influencer. todo mundo né? quer fazer videozinho pra internet, Então, gracinhas e momentâneo, né? Ali, ok, hoje é essa fase, esse é o modelo de negócio. Só que eu falo, é importante sim ter um estudo para você se qualificar, porque entender também, porque, ok, você ganhou dinheiro, se você não tiver um planejamento financeiro, seu exato. dinheiro vai embora. Se você não tiver um Sim. estudo, seu dinheiro vai Sim. embora. Se você não tiver alguém te assessorando Era nisso, onde né? eu ia falar. Que cada um no seu devido local. Por quê? Eu vou me separar, eu vou montar um negócio, eu vou cuidar das minhas finanças. Tem um advogado, tem um contador, tem um assessor financeiro. Então, cada área que você quer atuar tem um profissional que vai te auxiliar, vai te dar a melhor recomendação, você fazer o certo. E com isso, o pessoal acha que, vou ter que pagar e é um serviço absurdo. O advogado cobra isso, o contador é aquilo. Gente, então vai lá e estuda. Mas aí não. É fácil, hoje o ChatGPT revela tudo. Mas coloca a mão na massa e apertar o botão. O velho historinha de contos que meu carro tá com barulho, tá com problema. Aí leva no mecânico, o mecânico fala, R$ 1.000. Pô, mas a peça é R$ 30, por que R$ 1.000? Porque você sabe qual é o parafuso que tem que se apertar e soltar para soltar essa peça? Não, então, é meu conhecimento. Exatamente. Exatamente o que a gente adquire. A gente estuda, né? No direito isso é muito comum. A gente normalmente estuda para ajudar outras pessoas, né, a resolverem seus problemas. Só que no empreendedorismo jurídico tem um diferencial. Nós saímos da faculdade de Direito sem aprender a empreender. E Todas as aí, faculdades. na nossa trajetória de advogado, quando você não sai da faculdade para entrar no mercado de trabalho como CLT, e que hoje está, de verdade, está muito desequilibrado, assim, os padrões de pagamento de salários, de parcerias, né, os associados estão sendo, assim, muito subjugados, trabalham demais e ganham pouco, né? Quando não é isso, qual que é a sua ideia? Eu vou abrir meu escritório. E eu fui por esse caminho desde o início. Só que eu demorei um pouquinho nessa minha trajetória para entender que existe um método. Para empreender existe um método. E que não teria como eu saber fazer tudo. Eu precisaria de assessoria do contador, do financeiro, do pessoal do marketing. A gente estuda, aprende, mas sozinho não dá para fazer muita coisa. Não. Né? A gente não tem como escalar um crescimento sem uma estrutura. E eu não tinha essa percepção. Eu achei que só sabendo advogar já era o suficiente para eu crescer, porque aí eu vou conquistar um cliente, vou atender esse cliente bem, ele vai me indicar outro, mas não funciona assim. Na prática, em todas as áreas, né, a gente entende que o empreendedorismo e entender do empreendedorismo em si é o grande diferencial para o crescimento de cada profissional. Cada área sua precisa ter esse passo a passo. E realmente as faculdades hoje, vamos falar 10, 15 anos atrás, também não tinha nenhuma faculdade te prepara, nenhum estudo, nenhuma escola te ensina a você empreender, a você a lidar com as dificuldades da vida. Eles te ensinam o quê? Você precisa trabalhar, pagar a conta e trabalhar e pagar a conta. É isso. Exato. Não te ensina a fazer um planejamento financeiro, a importância de você ter dinheiro, a importância de você ter uma reserva, ter um controle e o melhor de tudo, parar de gastar dinheiro com o governo, que é gastar dinheiro à toa. Muitos empresários nos procuram para diminuir o seu imposto. Eu estou pagando muito imposto. Vamos entender a situação? Por quê? Como que está o seu regime? Como que está o seu faturamento? Como que está a classificação? Como que está o código de atividade? Mas eu não tenho lucro. Vamos ver? Pô, tem lucro. Você pagou seu cartão, você pagou a pizza, você pagou um passeio.
Tudo com o cartão da empresa. Isso, mas mas eu queria 50 mil na minha conta. Tá aqui, se você parar de viajar, parar de usar o carro, parar de gastar com o cartão da empresa e jogar para a sua conta física, você vai ver que você ganhou 50 mil. Só que esses 50 mil você continuou gastando. Exato. Então, assim, a pessoa precisa estar numa estrutura organizada, né? Se não tiver essa estrutura, a grande chance do empreendedorismo, seja em que área for, ruir, é maior. Voltando ali, né, eu estava falando que eu me considero hoje uma advogada das fases de transições, faltou uma ainda, né, que é exatamente essa que envolve o governo. Na parte previdenciária, em que eu também me especializei, eu ajudo empresários e pessoas a pensarem como querem que seja a sua aposentadoria lá na frente. E é uma fase de transição. A gente conversa com pessoas que trabalharam desde a infância praticamente. Eu iniciei, no meu tempo era muito comum, você conseguia ser registrado ainda como empregado normal aos 14 anos. E o meu primeiro emprego na carteira profissional, eu tinha 14 anos, né? Inclusive numa contabilidade, como eu estava contando. E aí o que a gente percebe? Essa pessoa que trabalhou desde muito cedo, né, teve todas as suas contribuições feitas ali enquanto CLT. Quando ela vai empreender, ela tem que ter um cuidado sobre tudo aquilo que passou. E aí a grande jogada aqui dentro da parte previdenciária é fazer parcerias como a que eu tenho com a X Contabilidade para ajudar esses empresários nessa estrutura. Tá, quanto vai ser esse Prolabore que você vai ter que contribuir para o INSS sem atrapalhar a sua futura aposentadoria? Mas vamos lá. Hoje o teto previdenciário não chega a R$ 8.200. E para quem empreende, dependendo do que você faça, esse valor não é suficiente para você ter uma velhice tranquila. Até porque, quanto mais velho nós ficamos, mais aumenta o nosso plano de saúde. É um detalhe. Quanto mais velhos nós ficamos, mais vamos depender de remédios, que também não são baratos. Alguns tratamentos específicos também não são baratos. E quanto mais velhos nós ficamos, menos produtivos nós somos. Então, assim, tendo uma estrutura organizada, né, o empreendedor consegue sim ter uma aposentadoria feliz, ter uma aposentadoria sustentável, mas não dependendo do INSS, simplesmente. Tendo uma organização financeira para que ele consiga complementar essa renda. E é essa orientação que eu consigo trazer no planejamento previdenciário. Que é um ponto muito importante, que é exatamente isso. Falar, você veio recolhendo a vida toda pelo um salário baixo, agora você está empreendendo, você quer pagar mais alto, não compensa. Porque você está com 40 anos, você vai se aposentar daqui 20, 15, pelo seu tempo já de contribuição, vamos recolher o teto. Aí É óbvio, tem casos que dá uma melhorada? Dá, mas se for parar para pensar o valor que vai investir, talvez não compense. Mas o contrário também é verdade. E aquelas pessoas que tinham bons salários, boas contribuições enquanto eram CLT? Aí com 50 anos a pessoa resolve empreender e aí ela começa a pagar um salário mínimo e esquece tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Então isso precisa ter um equilíbrio. Exatamente. Até porque, quando a gente fala em previdência social, quando a gente fala de INSS, a gente só pensa em aposentadoria, mas se você ficar doente... For atropelado. Se você morrer quando você for atropelado, como fica seus filhos, a sua família? Se você for o único provedor da casa, seus filhos vão ter que sobreviver com um salário mínimo. Exato. Isso é legal? Não é? Então precisa ter esse conjunto, esse acompanhamento jurídico de profissionais, né, que possam somar ali os seus conhecimentos e ajudar esse empresário a fazer as melhores escolhas. Hoje uma dúvida minha. Estou com 38 anos. Tenho 15 anos de contribuições. Não pensando num acidente, no imprevisto. Um acidente, uma validez, uma morte. Você acredita que o INSS dure ainda mais de 10 anos? Todo mundo faz essa pergunta, é incrível. Eu já fiz alguns podcasts, já dei algumas entrevistas, é sempre a pergunta da vez. Todo mundo quer saber, será que eu vou me aposentar? Posso te garantir que se você entrar
na fila das pessoas que acreditam que não vão chegar lá ou porque vão morrer antes ou porque o INSS vai falir antes, você está fadado a chegar na idade e ficar para trás. Então precisa ter um acompanhamento, porque, gente, eu tinha 30 há pouco tempo atrás, eu já estou com 51. Voa, né? E aí, às vezes, eu olho e falo, passa muito rápido, a gente tira o correr dos dias, né? Os meses, as semanas. Segunda-feira, do nada, já é sexta de novo. Então, o tempo tá passando, numa velocidade parece que um pouco mais rápida, mas não é, que a gente tem acesso a muitas informações. E aí, administrar esse monte de informação ao mesmo tempo, parece que o tempo fica menor. Né? Antigamente, para você ter conhecimento de alguma coisa específica, você tinha que ir numa biblioteca. Então, tinha um momento da biblioteca abrir, teria um horário ali, para você adquirir um conhecimento, estudar alguma coisa, pegar um livro, fazer uma pesquisa. Hoje, você acorda, se você acordar no meio da madrugada e tiver uma insônia, e você quiser estudar alguma coisa, você tem essa possibilidade através do seu aparelho de celular. Sim. Então, tudo isso conta com relação ao tempo, mas o tempo vai continuar passando. A conscientização que eu acredito que eu consigo levar para a grande maioria dos empresários primeiro, verifique como está a sua situação no INSS, porque as pessoas ficam falando, esquece de um jeito, que aí só vão pensar em olhar na hora que vai precisar. E às vezes as contribuições que vocês estão fazendo, que acha que está ok, nem está validada lá no INSS. Peguei vários CNIs, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde consta ali a vida previdenciária da pessoa. É o extrato das contribuições, sim, né? De tudo que aconteceu na vida dela. Tem que ter do primeiro registro ao último. Quantas vezes eu peguei um CNIS de alguém que começou a trabalhar antes, nos anos 70, 80, sem as informações. E aí ela acha que ela tem a carteira, que tá tudo certo, que eu vou me aposentar porque eu já tenho tempo, quando vai lá, indeferido. Indeferido por quê? Porque o INSS não tá batendo as informações com aquilo que tá na tua carteira. Então, ter essa preocupação de olhar isso, buscar um profissional para validar isso e fazer um planejamento a partir dessas informações é totalmente importante, né? E aí é engraçado, a gente estava falando aqui sobre os altos e baixos, empreender não é algo fácil. Eu falei que eu caminhei num caminho ali difícil, porque eu fiquei por muito tempo achando que só advogar era o suficiente, e hoje eu ajudo outros advogados a entenderem que a gente precisa fazer a nossa empresa dar lucro. Você falou de lucro, né? Como a gente enxerga o lucro? Muitas vezes você até ganha bons honorários, tem bons processos, e você não vê o dinheiro. Por quê? Porque você não está organizado. Para isso serve o contador. Para isso serve um consultor estratégico financeiro. Para isso serve um BPO, né? Para isso serve um advogado. Exatamente. É o controle. É o você empreender do modo correto. Então, tem uma cartilha? Tem. Tem. Eu acho isso muito legal. Eu falo isso para as pessoas. Existe um método que funciona. E é simples. É simples, mas não é acessível para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, se você tiver bons parceiros, tiver bons profissionais do seu lado, você vai saber. Isso se torna fácil. Você vai saber fazer esse caminho ficar mais curto e ser mais simples. É a velha história. Você é a média das 5 pessoas que você convive. mais convive. Então, Exatamente. se você está convivendo com pessoas que estão tendo sucesso, sendo familiar, empresarial, financeiro, você vai se tornar também uma pessoa de sucesso nos 3 pilares. Se você olhar para essas pessoas e entenderem que elas podem ser a sua referência, sim. Também. Né? Porque não é só andar. Né? É você andar, olhar e falar, cara, o que ela está fazendo diferente para chegar onde ela chegou? E traçar esse caminho. E isso não é olhar para a grama do vizinho, que é sempre mais verde. Não. Muitas olhar coisas. O carro que comprou, a casa que comprou, a roupa que usa. Muitas coisas que estão na internet nem verdade são. Então, às vezes, a gente compara o sucesso com padrões que não são adequados. Mas aí... Hoje, de verdade, eu me considero uma advogada de sucesso. Sim. Né? Tenho meus projetos aí, tem bastante coisa para acontecer, né, nos próximos meses aí. Que demais. Esse ano?
Esse ano já começa, né? Mas até meados do ano que vem, no início do primeiro semestre, ainda tem mais novidade interessante também. Muito Né? bom. Então, Você, voltando, né, na sua apresentação, você falou presidente da Comissão da de Comissão de Empreendedorismo Empreendedorismo da da OAB Tatuapé. AOB. Então E é você tá... legal falar isso porque eu comecei a ser ativa dentro da UAB com um primeiro pensamento assim, cara, nossa anuidade é muito cara. A gente paga mais de R$ 1.000 de anuidade, né, para exercer a profissão. E não se via, a gente simplesmente pagava, a impressão que dava é que a gente só pagava o boleto, mas não tinha nenhum retorno. Mas só não tem retorno aquele advogado que não frequenta a OAB. Quando eu comecei a frequentar, e foi mais de 7 anos, 6, 7 anos atrás, né, que eu comecei a frequentar a OAB Tatuapé, eu não imaginava que um dia eu fosse vista como uma referência. Nós temos mais de 6.000 inscritos. Sabe o que é dentro de 6.000 inscritos você ser escolhida para ser presidente de uma comissão? É demais. Né? Então eu parei para pensar e falei assim, network Mas é a resposta para o sucesso. é a conexão. Você falar de a média das 5 pessoas e pensar na parte de influência, ver historinhas de vídeos das redes sociais é diferente. É exatamente isso. É estar conectado. Vamos almoçar, vamos no encontro de negócio, vamos falar sobre o assunto, o que está fazendo, com quem você está se relacionando, que tipo de serviço você está fazendo, como você está abordando seu cliente, mesmo que sejam segmentos diferentes, mas o propósito é sempre o mesmo. Sim. Receita menos despesa igual a lucro. É Exatamente. exatamente esse o foco. Então, se você andar com uma pessoa que só negativa, só para baixo, você fala, pô, o que eu vou tirar daqui? Nada. Vou ser mais um negativo. Ou aquele cara que sonha alto, aquela mulher que sonha alto, que luta, batalha, que acorda no meio da noite com insônia. Ah, eu vou ficar vendo o videozinho. Não, vou estudar. Opa, não. Quantas vezes eu acordei, eu ia trabalhar. Puta, eu tenho serviço, tô atrasado, que é o nosso tempo corrido, que a gente não vê o tempo passar. Que é isso, é muitas tarefas, é muita coisa, a gente quer resolver tudo. E aí é onde a gente precisamos de mais braços. Que aí vem a parte da crescer o time. Você Exato. Empreender mesmo. E ter os parceiros certos, né? E ter os parceiros certos. E com isso é sensacional. É sensacional. E não tem como dar errado. Se você faz certo, vai dar certo. A gente costuma dizer que fazer o básico bem feito é excelente. Não precisa inventar a roda, gente. Não precisa, a roda já foi inventada. Mas faz o básico bem feito, né? E aí a gente fala do básico bem feito em todos os prismas. Você tem um negócio, tá? Foca no seu produto, ofereça um produto que realmente tem qualidade. O seu atendimento tem que ter qualidade. A forma que você enxerga o seu cliente, que é o seu maior ativo, tem que ser feita com qualidade. Muito. E aí, nós temos muita dificuldade com empresários que querem trabalhar errado e querem fazer o negócio dar certo. Difícil, né? Aí fala, gente, não tem como o errado dar certo. Aí eu compro produto meia nota. Aí eu compro garrafa, compro canecas a R$ 5. Comprei 1.000 canecas. Aí eu falo, pô, faz meia nota pra mim? Ok. Só que você tá vendendo com uma margem maior. Aí você tá num regime que te dá direito a crédito. Aí você pega o crédito baixo, fala, pô, mas eu comprei 1.000 e vendi 1.000, por que eu tô pagando? Porque a sua margem tá maior. Ah, mas aí, ou compra 1.000, vende 2.000, porque o cliente dele emitiu meia nota de produto, não meia nota de valor. Fala, ah, mas como você vendeu 2.000 se você não tem? Você não tinha esse estoque, né? Ai, mas é porque ia ficar muito caro. Pessoal, não dá certo você fazer o errado. Para algumas coisas não tem como encurtar o caminho. Não. Né? É aquilo que eu falei, é o básico bem feito. Né? A ideia que eu levo muito dentro da OAB Tatuapé é essa. Existe um método.
né? A gente se perde e muitas vezes dá uma sensação de impotência, porque, cara, todo mundo que começa um negócio quer crescer. Só que se você começar errado, você vai terminar errado, Você não vai chegar, né? você não vai E isso não é só para os negócios, né, Anderson? É para a pra vida. vida. É para a vida. Isso cabe para os relacionamentos, para as amizades, até Muito. para a relação pai e filho, né? É para a vida. A gente tem que ter comunicação assertiva e também ser transparente, né? Com, É o com seus mínimo. objetivos, com seus propósitos. Se for um casal, eu que lido com os casais, não só fazendo divórcio, né? Tem toda essa parte do planejamento matrimonial, que é uma parte muito legal também. Mas eu converso muito com pessoas, e aí o que, que a gente entende? Se os dois estiverem olhando para a mesma direção e tiverem o mesmo objetivo, por mais que pode ser que um tenha um ritmo um pouquinho mais acelerado, vocês vão chegar. Mas é o companheirismo. Sim, vocês Sim. vão chegar. O que que dá errado e a gente vê por que que os casamentos, né, muitas vezes não prosperam e terminam, né, sendo fadados ao fracasso? Porque as pessoas já iniciam a relação com objetivos diferentes. Aí a pessoa casa querendo mudar o outro porque já entendeu que não tem alguma coisa ali que não bate, mas ela acredita que o simples papel chamado certidão de casamento vai alterar esse status e vai fazer a pessoa mudar. Não Agora eu coloquei vai. meu nome, agora é meu. Não é, não é. Então, assim, comunicação, relacionamento, fazer o básico bem feito, são receitinhas básicas que a gente leva para a vida. E Muito. que faz com que a gente, de fato, consiga olhar depois toda a sua trajetória, todas as transições que você passou, e virar e falar assim, cara, ainda quero crescer mais, eu quero subir mais, mas eu já sou uma pessoa de sucesso, né? É assim que eu consigo me enxergar hoje. E é como eu falei, né? Vem coisa boa por aí ainda. Que demais. É isso aí, pessoal. Esse papo está demais. Porém, estamos chegando ao fim. Márcia, muito incrível. Vai ter que vir outras vezes. Com porque tem todo muito. prazer. Nós podemos até contar um pedacinho de cada segmento seu, para o pessoal entender mais, ter mais interesse e de se preparar, se planejar, que é muito importante. Voltamos a dizer, eu volto a dizer, não tem como iniciar algo errado, fazer ele dar certo. Então, pessoal, é isso aí. Márcia, a câmera é sua, chama esse público, chama esse empresário que quer mudar a vida, quer planejar o seu futuro na parte de relacionamento, patrimonial, proteger os seus bens e planejar sua aposentadoria, que a câmera é sua. Bom, vamos lá. Márcia Marques está nas redes sociais, no Instagram como @doutora_dra.marcia.advogada. Tem um escritório físico localizado aqui no Tatuapé, na Rua Itapura. E estou à disposição para ajudar você que quer crescer do jeito certo, você que quer fazer o básico bem feito e que precisa de pessoas que possam te assessorar para que isso aconteça, conte comigo, né? Fico à disposição para te ajudar, para fazer você entender como está a sua situação no INSS, né? Não deixe para fazer isso quando precisa, porque é como eu falei, você pode morrer e deixar seus filhos dependendo de um salário mínimo, se você não tiver isso de uma forma estruturada. E é isso. Basicamente, temos alguns projetos aí pela frente, né? Vou só compartilhar um pouquinho. Em outubro, provavelmente mais para o finalzinho do mês de outubro, nós já temos um workshop pré-agendado aí, onde vamos ajudar homens e mulheres empreendedores a ter essa visão de transições de vida, a ter essa visão empresarial de uma forma mais estruturada. E eu também estou escrevendo um livro, né, chamado Transições de Vida, e a ideia é finalizar ali a escritura desse livro até o fim do ano, início de 2026, e no mais tardar, início de abril, né, publicar. Então vai ter bastante coisa legal aí pra gente compartilhar até o ano que vem.
Pessoal, é uma surpresa até para mim. Essa notícia, um livro, vai ser demais. Eu quero o meu ali. Vai ter dedicatória e tudo mais, mas no lançamento eu quero você presente e com certeza vai ser um Vamos. grande prazer ter a Vamos sua estar presença. lá com o time inteiro. Vai ser demais. Parabéns, parabéns pelo sucesso. E você, empresário, que quer planejar o seu futuro, planejar o seu negócio, proteger os seus bens e proteger a sua família, entre em contato. Vamos deixar as redes sociais, endereço, contato e comece aí a seguir, compartilhar e bora, vamos para cima. Marcha! Obrigada. Valeu! Bom demais!